Pi Patel, dado por um romancista local, e acredita que a história de vida de Pi daria um grande livro. Seus pais lhe deram o nome de Piscine Molitor, nome de uma piscina na França. Em uma Índia onde muitos falam inglês do que francês, seus companheiros de brincadeira, claro, o apelidaram de Xixi, e determinado a pôr um fim nisso, ele adota o nome de Pi. No início, seus colegas de classe não o levam a sério. No entanto, ele demonstra uma habilidade incrível de escrever aquelas constantes matemáticas que começam 13,14 e nunca termina. A partir daí, Pi ganha o respeito de seus colegas e professores, tornando-se a lenda da sua escola. Pi vem de uma família hindu. Seu pai dirige um zoológico e sua mãe é botânica. Ele é apresentado ao hinduísmo desde cedo por sua mãe, considera vários deuses como seus super-heróis, mas ele também acaba se atraindo pelo catolicismo romano, pelo islamismo e também pela prática de vegetarianismo. O pai de Pi é um novo tipo de indiano e acredita na compreensão do mundo através da ciência. O pai diz que não pode ter três crenças diferentes ao mesmo tempo. Se ele acredita em todas elas, ele não acredita em nenhuma delas. Mas Pi não se intimida com isso e acredita que o homem e os animais têm alma, que mesmo os animais não fariam mal aos outros. Se fosse tratado com sinceridade, um dia Pi leva seu irmão mais velho ao abrigo de tigre no zoológico para alimentar o animal, que se chama Par. Alertado pelo seu irmão, o pai vem buscar Pi antes que o tigre ataque. Para lhe dar uma lição, o pai pede ao seu criado que atrai o tigre com a cabra quando o portão for aberto. Par corre até o bode e devora. Essa cena, em particular, se tornou um trauma para Pi e a sua fé o despedaça. Ao crescer e passar a maior parte do seu tempo livre lendo romances e filosofia como um meio de entender o significado da vida. Um dia, ele cruza com a bailarina e, intrigado com seus movimentos de dança, Pi a segue para perguntar o significado de seus movimentos. A bailarina se diverte quando ele imita a dança e explica que isso significa que a flor de lótus está escondida no bosque. Logo depois disso, Pi se apaixona pela bailarina e leva para ver o parque. No entanto, o zoológico de seu pai vai à falência na recessão econômica e ele planeja enviar os animais para a América do Norte para vendê-los. Ele também anuncia para toda a família que vai mudar para o Canadá. Apesar da forte objeção de Pi, seu pai não muda de ideia e antes da partida ele passa algum tempo com a bailarina e ela amarra uma pulseira vermelha no pulso de Pi. Alguns anos depois, Pi não consegue se lembrar como eles se despediram um do outro. Na hora do jantar, mesmo que sua mãe peça comida vegetariana, o chefe snob ainda lhes dá a carne. A mãe ainda insiste em sua escolha, mas o chefe não cede. Enfurecido com a atitude desagradável do chefe, o pai briga com ele. Mais tarde, com a família de Pi, decepcionada com a refeição, o marinheiro budista diz que o molho de carne não conta como carne. Mesmo assim, Pi se recusa a comer. Quando o navio entra na Fossa das Marinhas, ocorre uma tempestade violenta. As enormes ondas chicoteiam contra o convés e despertam Pi, e vai até o convés e fica maravilhado com aquela cena. Logo depois, a água do mar entra no navio, fazendo com que ele afunde. Pi corre de volta para as cabines para salvar sua família, mas encontra totalmente submersos na água. Então, ele retorna ao convés para pedir ajuda, mas neste momento, o chefe e alguns marinheiros estão desamarrando os barcos salva-vidas. No caos, ele é empurrado para um dos barcos, e quando uma zebra em pânico pula para o mesmo barco, a corda é quebrada. O barco salva-vidas fica à deriva e é empurrado cada vez mais para longe, pelas enormes ondas. Vendo o navio de carga afundando, Pi assovia e grita sem poder fazer mais nada além disso. Neste momento, ele vê alguém nadando em sua direção e corre para ajudar, mas descobre que é o tigre Parker. Assustado com a chegada de Parker, Pi mergulha no mar, mas quando viu o navio afundado, percebe que precisa voltar ao barco salva-vidas. Para evitar o tigre, ele se deita no mastro do barco e grita desesperadamente por ajuda e pela sua família. Na manhã seguinte, Pi acorda no mastro e com apenas a zebra a bordo, e rapidamente limpa a água do barco. Mas uma hiena sai de lá de dentro de repente e tem tanto medo da hiena que tropeça de volta ao mastro. Enquanto isso, uma mãe gorila se aproxima do barco montada em algumas bananas. Pi puxa a gorila a bordo e pergunta onde estão seus filhos. Em resposta, a gorila olha para o mar com tristeza. Naquela noite, a hiena faminta começa a morder a zebra e a gorila não consegue detê-la. Então a zebra acaba morrendo. Mais tarde, Pi encontra um guia para sobreviver. No mar, assim como muitos coletes salva-vidas e suprimentos. Ele faz uma simples jangada com coletes salva-vidas e os remos, quando de repente a hiena começa a lutar contra a gorila e a mata também. E furioso com a morte da gorila, Pi se levanta para lutar contra a hiena. Mas para sua surpresa, Parker aparece do nada para matar a hiena. Imediatamente, Pi deixa o barco com medo e vai para sua jangada. Mais tarde, Pi volta ao barco para pegar alguns suprimentos.
Enquanto Parker dorme, ele vê um rato correndo ao redor dos suprimentos. Inesperadamente, Parker desperta. Então Pi o alimenta com o rato e volta para sua jangada. À noite, Pi chora em desespero sozinho. À deriva, o mar sombrio é coberto por escuridão sem fim. Quando o sol nasce, o mar se parece com um espelho refletindo o barco branco e o menino como se ele estivesse flutuando em uma nuvem brilhante. Pi escreve uma carta com caneta e papel e coloca em um frasco e a joga no mar. Em seguida, ele fica entre o mar e o céu, procurando alguma orientação divina. Logo depois disso, ele começa a estudar o kit de sobrevivência do mar, dominando muitas habilidades de sobrevivência. Ele também usa as técnicas fornecidas no guia para agitar o barco tão violentamente que Parker fica enjoado. No início, Pi tenta marcar território fazendo xixi, mas Parker se vira e faz xixi na sua cara. Como Parker pode nadar até sua jangada e comê-lo a qualquer momento, Pi tem que aprender a pescar para alimentar Parker. No entanto, o tigre continua mergulhando no mar por causa da sua fome, mas não consegue obter nenhum alimento. Ao ver Parker se aproximando, Pi foge para o bote salva-vida. Parker, no entanto, está preso no mar e não consegue entrar no barco. Pi inicialmente pega sua jangada e planeja abandonar Parker, mas ele não consegue suportar o tigre morrer. Então ele volta para o barco e Pi volta para sua jangada. Um dia, Pi pesca um peixe, mas ele chora ao matar o animal e dá graças a Deus por salvar sua vida, enviando aquele peixe. Depois ele assovia para Parker e o alimenta com o peixe. Enquanto Pi desfruta da sua vista do mar, à noite, uma baleia salta e derruba a jangada de Pi, jogando toda a sua comida e água potável no mar. Justamente quando Pi fica ansioso com a falta de comida, um enorme cardume de peixe voa para o barco e Pi consegue pegar um grande peixe para Parker e o come cru pela primeira vez. Como é perigoso viajar entre o barco e a jangada, Pi corajosamente declara guerra contra o tigre e o doma com sabedoria e coragem. Depois disso, ele não faz apenas pazes com o tigre no barco, mas também garante seu próprio lugar. Em sua viagem para o desconhecido, Pi aprende a sobreviver e adaptar e mantendo um diário. Ele percebe que não poderia viver sem um tigre, porque o medo do tigre o mantém alerta. Além disso, para fazer a necessidade de sobrevivência do barco, ele tem um novo propósito na vida. Um dia, Pi vê um navio passando por eles. Imediatamente ele envia um sinal de ajuda, mas é em vão. Pi está de alguma forma perturbado, mas ele não quer abrir mão da sua esperança. Dia após dia, mas não assim, ninguém vem resgatá-lo. Na pacífica noite, Pi vê um misterioso e surpreendente vórtice de memória no fundo do mar, onde vários tipos de animais, até mesmo o rosto da sua mãe, aparece, mas Pi claramente que o navio de carga que o transportava seus familiares está enterrado no mar. Pi continua mantendo um diário todos os dias na esperança de encontrar a salvação através de palavras. Ele não consegue mais distinguir o dia da noite e os sonhos da realidade. Em meio a todo o caos, outra tempestade começa. O barco treme violentamente e seu diário é varrido pelo vento. Pi louva a Deus pela sua graça salvadora, ajoelhando-se sobre a tela branca e pede a Parker para adorar a Deus, mas Parker está em uma luta temerosa contra as ondas. Pi questiona a Deus porque ele quer aterrorizar Parker, o único companheiro que ele tem. Então ele volta à cabine escondido sobre a vela do barco. Após a tempestade passar, Pi bebe um pouco de água da chuva e oferece um pouco a Parker, mas infelizmente Parker parece estar nas últimas. Acariciando Parker, Pi se prepara para a morte. Quando ele recupera sua consciência, eles estão em uma ilha cheia de verdes. Pi imediatamente sacia sua fome com comida e entra na ilha. A ilha é totalmente coberta pelas plantas e raízes. No meio da ilha há muitos pequenos lagos circulares cercados por siricatos. Alegremente, Pi vai nadar no lago, enquanto Parker se alimenta dos animais. Depois Pi vai para a floresta e amarra a pulseira presenteada pela bailarina e uma raiz de árvore. Ao anoitecer, todos os suricatas correm para as árvores e Pi também se retira para o seu barco. À noite, Pi encontra um lago e os peixes dentro dele brilhando. Neste momento, ali aparece com um corpo feminino deitado. Pi encontra um dente humano e uma flor parecida com lótus. Ela se revela uma ilha canibal, onde a
água do lago é fresca durante o dia, mas à noite a água desce se torna ácido para corroer e dissolver os seres vivos lá dentro. Esse Dandy provavelmente foi deixado para trás por alguém que veio à ilha, morreu lá sozinho e não quer acabar como este homem esquecido e sozinho, e logo ansia retornar ao mundo civilizado, mesmo que tenha que morrer no caminho. No dia seguinte, Pi carrega seu barco com água doce, plantas e suricates para Parker. Após o apito de Pi, Parker entra no barco e dizem que a ilha desapareceu depois da sua partida. Ninguém jamais a viu. Pi considera tal experiência como providência de Deus. Mesmo em dificuldades extremas, Deus nunca abandonou. Após um período de tempo desconhecido, Pi finalmente alcança a costa e fica exausto na praia. Parker entra na selva sem olhar para trás. Pi não entende porque Parker simplesmente o abandonou, já que eles passaram tantas coisas juntos. Quando Pi é finalmente resgatado pelos moradores locais, ele explode em choro e desespero por perda do seu melhor amigo Parker. Quando os investigadores da companhia da navegação tentam descobrir a causa do naufrágio, Pi conta sua história, mas eles não acreditam em tal fantasia. Então Pi lhes dá outra versão da história. 4 passageiros foram resgatados pelo navio afundado: Pi, sua mãe, o chefe e o marinheiro budista. O marinheiro budista quebrou a perna enquanto pulava para o barco salva-vidas, e o chefe amputou a perna dele para salvá-lo, mas ele não resistiu. O chefe colocou o cadáver do marinheiro como isca para pegar peixes, racionalizando que eles precisavam de mais comidas para sobreviver. Sabendo disso, a mãe enfrentou o chefe em fúria, mas o chefe ainda comeu brutalmente o corpo do marinheiro. Uma semana depois, Pi foi escampado pelo chefe por acidentalmente tentar salvar uma tartaruga. Para proteger Pi, a sua mãe lutou com o chefe, mas o chefe também a matou, e isso despertou o lado mal de Pi. Depois disso, ele golpeou o chefe com uma faca e flutuou sozinho pelo Pacífico até ser resgatado. Os investigadores não proferem uma palavra, pois de alguma forma eles não gostaram da segunda versão. O escritor é suficientemente astuto para desenhar a ligação entre os dois animais da própria história com os personagens humanos da segunda história. A zebra com a perna quebrada corresponde ao marinheiro budista que quebrou a sua perna. A hiena representa o chefe cruel. A gorila representa a mãe, enquanto o tigre Parker se refere ao próprio Pi e o lado mal dele que foi despertado durante a batalha contra a natureza primitiva. O bem e o mal, sendo dos dois lados do instinto humano, pode coexistir dentro de uma pessoa. E Pi, ao invés de domar o tigre em toda a sua jornada, ele estava lutando muito para manter o equilíbrio entre o bem e o mal, mesmo sabendo que era instinto maligno e o ajudava a sobreviver àquelas dificuldades extremas. Isso explica a razão porque simplesmente o tigre afastou sem olhar para trás. Pi chorou muito com a perda do seu melhor amigo logo após ter chegado ao mundo civilizado. O mundo é o que definitivamente não pertence ao tigre Parker, o lado mal de Pi. Quando questionado qual a história é melhor, o escritor prefere a de Parker, pois é bem mais interessante. Pi agora é casado, tem filhos, e o escritor conclui que a história de Pi tem um final maravilhoso. Os investigadores também optam pela sua primeira história e elogiam Pi pela sua bravura e perseverança. O que você achou desse filme? Deixa aí nos comentários se você assistiria.